nós estamos aqui iniciando uma série de mensagens, a série do mês de julho, que o tema dela é hora de avançar. Eu quero hoje falar em Salmos capítulo 51. Abra por favor a sua Bíblia em Salmos 51. O tema das mensagens do mês de julho é hora de avançar, e o tema de hoje é reconheça onde você está. Eu quis trazer o mesmo tema que eu ministrei pela manhã, com outras referências. Salmo capítulo 51, essa é a referência que a gente vai trabalhar hoje à noite, porque eu não queria começar com vocês aqui à noite já no segundo tópico, então na segunda mensagem da série. Então eu preferi trazer o mesmo tema, mas com referências diferentes. Então o tema hoje é reconheça onde você está. Vocês acharam aí? Salmos capítulo 51. Quem achou, diga glória a Deus. E a palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: o salmista orando, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja purificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que te quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Só até aí, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Celebra o Senhor bem forte com as suas palmas. Irmãos, pela manhã eu comecei esta série falando a respeito do povo de Israel, que passou 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que eles andavam em círculo, eles não conseguiam avançar, eles não tinham um direcionamento, e eles ficavam só rodeando e não chegavam a lugar nenhum. E hoje tem crente que está da mesma maneira, que está andando em círculo, que espiritualmente falando ele não consegue avançar, que nos seus projetos familiares ele também não consegue avançar, que nos seus projetos profissionais também não avança. E a gente começa a se perguntar: por que essa pessoa não consegue avançar espiritualmente? Por que ela não consegue avançar nos seus projetos também profissionais? E aí a gente olha para a palavra de Deus e percebe que a palavra de Deus, ela pode nos dar direção de como nós devemos agir, de como nós termos estratégia para poder avançar na nossa vida espiritual e em qualquer outra área. E aqui esse texto que eu trago para vocês, ele fala de várias situações que vai mostrar para nós com muita clareza que é necessário a gente reconhecer aonde a gente está. Se a gente quer avançar na nossa vida espiritual, o primeiro passo, a primeira coisa é reconhecer onde a gente está. Esse texto de Salmo 51 foi uma oração. Depois que Davi, ele havia pecado, nós sabemos bem da história, todos aqui conhecem, a grande maioria. Davi, na época que era para ir para a guerra,
Batseba. E aquilo vem ao coração dele, desejando aquela mulher, e ele acabou caindo em adultério com ela. E o pecado dele ali se instalou. Mas não foi só isso. Depois ele soube que a mulher estava grávida, ele soube que a mulher estava grávida, e ele acabou armando para que o marido dela, Urias, fosse morto na batalha. Então, além do adultério, ele também foi aquele que foi o mentor de um homicídio. Foi o mentor intelectual de um homicídio, de um homem bom, de um homem que era um soldado do exército dele. Mas quando o profeta Natan chega para confrontar ele, porque Deus sempre levanta pessoas para nos confrontar quando a gente está no erro. Porque Deus sempre levanta profetas para nos confrontar quando a gente está no pecado. E Deus levanta Natan, e Natan chega lá até Davi e diz: Davi, conta uma historinha para ele. E aí fala das ovelhas, que tinha um homem que tinha muitas ovelhas e outro que só tinha uma. E aquele que tinha muitas pegou a ovelhinha que só tinha uma. Davi na mesma hora disse: esse homem é digno de morte. E Natan, na autoridade do Espírito Santo, ele disse: esse homem é você. Você tinha todas as mulheres solteiras do reino que você quisesse ter, mas você resolveu pegar uma mulher casada, a mulher do teu servo, do teu soldado Urias. E depois você ainda armou para o seu soldado ser morto na batalha. E naquela hora, eu quero que você preste bem atenção, que as palavras de Davi na oração vai mostrar a reação dele. Não é somente uma oração, é uma demonstração de quais atitudes nós temos que ter perante Deus para que a gente possa avançar no espiritual, para que a gente possa avançar em qualquer outra área também. E aqui, quando o profeta diz que ele pecou, o que é que ele faz? A primeira coisa, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Ou seja, ele não fica culpando, tentando tirar a culpa de cima dele e colocar em outra pessoa. Ele não fica tentando se justificar. A verdade é que quem reconhece onde está, quem reconhece a posição que realmente ela está, uma posição talvez de pecado, uma posição de erro, quem reconhece onde está, essa pessoa não se justifica, ela se quebranta. Foi o que Davi fez. Ele não tentou se justificar. Ah, mas foi a situação que me fez pecar. Ah, mas foi o momento que eu estava vivendo. Eu caí numa cilada. Ah, foi aquela mulher que me tentou. Ele não tentou se justificar. Porque quem reconhece não se justifica, mas se quebranta. Ele não ficou tentando tirar a culpa de cima dele e tentando transferir a culpa para outras pessoas. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu errei. Tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Ele se quebranta, você entende isso? Quem quer avançar na vida espiritual, na hora que Deus começa a mostrar a realidade da sua vida, na hora que Deus começa a mostrar que você não está bem, você precisa, meu irmão, se quebrantar e não tentar ficar justificando. Ah, mas é porque é muito trabalho, por isso que eu não estou orando tanto, Deus. Ah, mas é porque a vida é corrida, é porque é duro, Senhor. O Senhor está vendo a minha luta. Todo mundo trabalha, todo mundo tem luta, todo mundo passa por várias situações, mas nós não podemos ficar tapando o sol com a peneira, tentando justificar o injustificável. Nós precisamos nos quebrantar. Senhor, se eu estou fracassando diante do Senhor, se eu não estou orando como deveria, se eu não estou buscando como deveria, se eu estou me deixando levar por uma vida displicente, negligente, me perdoe, eu errei, foi falha minha. Assuma seu pepino, assuma seu B.O., assuma seu erro. Quem está entendendo aí o que eu estou falando, diga glória a Deus. Quando a pessoa, ela reconhece que ela não está na posição que deveria, que ela reconhece que ela está em falta para com Deus, ela não pode ficar tentando se justificar diante de Deus. Ah, Deus, mas é minha família, é porque lá em casa é uma tribulação, por isso que eu não estou orando, é porque lá em casa é uma perturbação todo dia. Não bote desculpa não, não bote desculpa não, porque tem gente que pode estar vivendo uma vida muito pior do que a sua. Tem gente que está vivendo em situações piores do que a que você está vivendo, e mesmo assim essa pessoa tem buscado se aproximar de Deus, e mesmo assim essa pessoa tem buscado fazer aquilo que deve ser feito na vida espiritual, suas disciplinas espirituais.
Mas tem gente que bota a desculpa, que não assume o erro, que não assume que está em falta. Se você reconhece que você não está onde deveria, a primeira coisa é você assumir. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Foi o que Davi fez. É algo tão maravilhoso a gente ver que Davi agiu dessa maneira, porque nos dá uma direção, nos dá um norte de como a gente também deve agir quando a gente erra. Nos mostra o caminho com clareza. E ele se quebrantou e achou graça diante de Deus. Porque quando você olha a história de Saul, você percebe que o rei Saul, os pecados, porque nós como seres humanos, a gente pode colocar os pecados em uma classificação de mais grave e menos grave. Nós como seres humanos, entenda. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. O que for errado é errado. O que for pecado é pecado. Mas não, a nossos olhos humanos, a gente classifica. Não classifica? Tem coisa, não, a pessoa ali se irritou, se chateou, falou de uma maneira ofensiva com alguém. Você diz, não, está errado isso aí, mas não é algo tão grave. Mas se vem alguém, mata uma pessoa, se vem alguém, adultera, a gente já classifica isso como pecados mais graves. Então, olhando pela perspectiva humana, nessa classificação que o ser humano muitas vezes dá ao pecado, olhando para os pecados de Saul, a gente pode pensar que seria menos grave do que os de Davi. Porque os pecados de Davi foram homicídio e adultério. O pecado de Saul foi o quê? Deus dizia, faça isso, mate o rei de Agag e todo mundo que estiver lá, e ele não matou. Espere chegar o profeta e sacerdote Samuel, e ele não esperou. Olhando assim, aparentemente o pecado de Davi é mais grave. Mas o que é que faz a diferença? Por que Davi foi perdoado, foi restaurado? Por que Davi não perdeu o trono, mas Saul perdeu? Por que o trono não foi arrancado de Saul, não foi arrancado de Davi, mas foi arrancado de Saul? Porque a reação que Davi teve ao pecado foi diferente. Saul foi duro, Saul não se quebrantou, Saul não deu o braço a torcer. Davi, quando ele viu que estava errado, ele não se justificou não. Quando ele viu que ele estava errado, ele fez foi se quebrantar diante de Deus. Olha as palavras dele, versículo 2: lava-me completamente, ó, da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não vou tentar esconder uma coisa que está na cara. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu não posso ficar me justificando, querendo botar a culpa no outro. Porque eu já vi gente dizer, como é que o homem, eu acho um absurdo, gente. Como é que o homem, rapaz, ele pode viver sem pecar? Se a mulher fica vestindo roupa curta, ela pode vestir o que for. Se você é um homem de Deus, você tem que pedir a Deus, Senhor, que os meus olhos olhem de maneira pura, que os meus olhos olhem de maneira reta diante de Ti. Não é ficar tentando justificar, porque no mundo as pessoas estão aí e fazem o que quiser. Se elas querem andar desse jeito, que elas andem. Mas isso não significa que vai justificar o seu erro. Ah, mas a mulher hoje quer tudo andar nua, como tem homens criminosos cometendo aí crimes de assédio e coisa semelhante, que depois vira e diz, mas é por causa dela, ela que estava me provocando com aquela roupa. Não! Tem que se responsabilizar pelo seu pecado. Se a pessoa está errada, e ela vai prestar conta diante de Deus. Mas isso não justifica o seu erro. Se eu sou de Deus, se você é de Deus, nós temos que agir de uma maneira pura e santa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Davi não tenta tapar o sol com a peneira. Ele percebeu, eu errei mesmo. Agora eu tenho que me quebrantar. Eu tenho que descer na casa do oleiro. Vou tentar ficar fingindo que foi culpa de Batseba. Quando não quer, nós não briga.
Eu vou tentar querer colocar culpa sobre os outros e tirar a responsabilidade de mim? Não é assim. Então quem reconhece, eu não estou num lugar legal, minha posição espiritual está errada, ele não vai ficar tentando se justificar, ele vai se quebrantar. Outra coisa que o texto nos mostra, quem reconhece, ele enxerga a profundidade do pecado. Aqui no versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele disse: Senhor, o meu pecado ofendeu o Senhor, eu pequei contra ti. Isso é grave, isso é profundo. Quantas pessoas estão entendendo a profundidade do pecado? Eu estava vendo uma confissão de pecado hoje. Pastor aí, lá, acho que foi do Espírito Santo, tem uma igreja lá, pregando 3 anos em adultério, 3 anos no altar. Já deu tempo de se arrepender várias vezes, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Aí no dia que alguém descobriu, que mandou um monte de mensagem para a esposa dele, aí nesse dia ele disse: não, eu fui para a igreja para confessar. Depois de 3 anos incubado, depois de 3 anos, aí quando foi descoberto, ele disse: não, mas eu vim hoje para a igreja para confessar, mas não me deixaram confessar, porque o pessoal fez um barulho lá. Pastor, o senhor está pecando, o senhor está adulterando, não sei o quê. Aí resultado, no vídeo que ele estava fazendo, mas a esposa dele, ele disse: eu quero aqui confessar meu pecado. Eu não estou condenando ninguém não. Se ele está arrependido, que Deus o perdoe. Eu só vou fazer uma observação de como a esposa dele falou. E aí ele disse: olha, eu estou aqui confessando meu pecado, meu erro diante de Deus. Eu já ia confessar, depois de 3 anos, depois foi descoberto, já ia confessar. Quantas chances teve, não é verdade? Quantas chances teve até de dizer: gente, assuma aí vocês, porque esses dias eu não estou legal. Se ele não queria confessar diretamente, ele até podia se sair, mas não fez nada. Aí foi descoberto, eu já ia confessar. Estou aqui confessando o meu pecado, eu errei sim, eu adulterei. Minha esposa está aqui, ela já me perdoou. Aí a esposa: gente, é verdade, o apóstolo errou, pecou, ele fez isso aí, mas ele é um bom pastor, ele é um bom homem, ele só errou nisso. Aí, mas em todas as outras coisas ele não errou não, ele é um homem íntegro, fiel, não sei o quê. Se fosse mais coisas erradas que ele fizesse, o que foi que eu percebi? Não foi nem do discurso dele, foi do discurso da mulher. Eu percebi que ela estava tentando minimizar a profundidade do pecado, a gravidade do pecado. Não, mas ele sempre foi um bom pastor, então isso aí, ele só fez isso aí. E ela queria que ele fizesse o quê? Então, para ser grave? Não, gente, nós temos que entender. O pecado é uma coisa que ofende o coração de Deus, que quebra a relação do homem com Deus. Isso é grave, isso é profundo. Não vamos ficar tentando minimizar. Mas só foi adultério. Tinha que ser então tinha que ser o que então para dar errado? Tinha que ser o que então para as pessoas acharem que seria grave? Ele até chegou a dizer: adultério é um pecado, mas não é crime não, gente. Gente, isso é um absurdo. A lei que rege a vida do cristão não é a Constituição Federal, nem o Código Penal não. A lei que rege a nossa vida é a Palavra de Deus. Um cristão virar e dizer que adultério não é crime, é só pecado, gente, não é crime. Isso é um absurdo. É minimizar a gravidade. Eu acredito que ele ofendeu 2 vezes o coração de Deus. Ele ofendeu quando ele adulterou, e ele ofendeu quando ele disse que adultério não era crime, então não era tão grave não, gente. Vamos entender. Abra seus olhos. Hoje o mundo está assim, está relativizando as coisas, está normalizando as coisas, e a gente vai ter que ficar engolindo aí? Não, nós temos que olhar para a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Eu acho fantástica a atitude de Davi. Ele errou.
mas ele vê a profundidade do pecado. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu ofendi o Senhor. Olha como ele percebe. Eu peguei o meu pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão foi contra o Senhor. Ele não está minimizando. É isso que a gente tem que aprender. É isso que a gente tem que observar. Outra coisa, quem reconhece deseja ser restaurado. Não é só ser perdoado, é ser restaurado. Diga, ser perdoado e ser restaurado. Comigo, ser perdoado e ser restaurado. Porque não é só ser perdoado, tem que ter a restauração. Olha aqui no versículo 10. Olha aí o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está pedindo o que, Senhor? Restaura-me, renova a minha vida. Senhor, me torna uma pessoa reta, me torna uma pessoa diferente, transforma-me. Ele pediu perdão, mas ele também pediu restauração. Hoje as pessoas estão querendo ser perdoadas, mas querem continuar na mesma vida errada. Deus está chamando você para uma vida nova, para uma vida diferente. Se Ele te perdoou, Ele quer que você seja restaurado e quer que você viva uma vida digna. Não adianta, meu irmão, achar que só é o perdão que Deus quer nos oferecer. Ele nos oferece perdão, mas também a restauração. Isso é a essência do Evangelho. Quando o Senhor nos chamou para ser dele, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso significa o que, igreja? Restauração. Deus não nos oferece somente perdão. Tem muitas pessoas que acham: eu já estou aqui na igreja, eu orei, eu chorei, eu pedi perdão a Deus, está tudo resolvido. Não é assim não, meu irmão. Eu oro, eu choro, eu peço perdão a Deus, mas depois eu tenho que levantar minha cabeça e viver uma vida digna lá fora. Mostrar que o Senhor que eu sirvo é o Senhor que restaura. Mostrar que o Deus que eu sirvo que é o Deus que faz eu viver uma vida reta. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Está pedindo restauração a Deus. Está ou não está? Está ou não está, igreja? Outra coisa tremenda desse texto, que talvez tenha passado desapercebido de muitos. Quem reconhece, deseja a presença mais do que os aplausos. Versículo 11. Quem reconhece, deseja a presença mais do que os aplausos. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ora, o homem era rei. Ele poderia dizer: não tire de mim o meu trono, não tire de mim a minha posição de rei, porque lá eu sou honrado, lá eu sou aplaudido, lá eu sou reverenciado. Não tire isso de mim. Eu não posso perder o meu status. Não, ele não estava afim de aplausos. Ele não estava preocupado com aplausos. Ele não pede para Deus não tirar o trono, o reino. Em outras palavras, ele até pode ter pensado assim: olha, se o Senhor quiser, tire de mim o meu reino, tire de mim o meu trono, a minha posição. Agora eu não quero é perder a presença do teu Espírito Santo. Tem gente que valoriza mais a posição, mais o cargo, do que a presença do Espírito Santo. Não, mas eu tenho que ter um cargo. Se não me der o cargo, meu irmão, entenda, você foi chamado, não foi para ser aplaudido, não. Você foi chamado, foi para ser um vaso de Deus, para que o Espírito Santo mande em você e te encha todos os dias. Mas hoje as pessoas estão atrás nada de aplausos, estão querendo ser famosas. Está difícil, hein, igreja? Está difícil, porque João falou assim, João Batista, que diminua eu e que o Senhor cresça. Está difícil, porque hoje as pessoas querem crescer e aparecer. Está difícil.
Mas aqui eu vejo um homem que não se preocupou em perder a posição, o cargo, o poder, os aplausos, a glória que ele tinha lá no meio do povo dele. Uma coisa que ele não queria. Ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Sem o cargo você vive. Sem o poder, sem o aplauso, sem a glória você vive. Mas sem a presença de Deus nós não somos nada. Irmão, que nós possamos entender isso e fazer como fez Davi, valorizar mais o Espírito Santo do que os aplausos momentâneos aqui, do que as posições terrenas. Eu sei que é bom ser reconhecido naquilo que a gente faz. Ninguém pode ser hipócrita. Claro que se uma pessoa, ela está ali louvando a Deus, adorando a Deus, ela quer ser reconhecida como um bom levita do Senhor. Está pregando ali e tal, quer ser reconhecido como um pregador do Senhor de excelência. Mas isso, irmão, não é o fundamental na nossa vida com Deus. Se o reconhecimento vier, veio. Se não vier, não se preocupe. O mais importante você já tem. E isso você não vai perder, não deve perder. Tem que lutar para não perder. Você entendeu aí? Se o reconhecimento não vier aqui na terra, se você não for reconhecido aqui como um bom pregador, como um bom levita, como alguém que foi levantado por Deus para fazer uma obra, Deus conhece a sua vida, a sua história, e Ele certamente está lá, feliz com você. Ah, mas tem um pregador que prega para 1 milhão. Para Deus Ele está tão feliz comigo do jeito que está com aquele que prega para 1 milhão de pessoas. Não faz diferença. E olha que pode estar até mais feliz comigo, porque o outro pode já ter deixado a glória, o poder, os aplausos subir para a cabeça. Quem está entendendo? Aleluia. O que é que você quer hoje? Você quer a fama? Você quer a glória? Nós somos de Jesus, irmão. A gente sabe que Deus pode abençoar, não tenho dúvida disso. Mas tem gente que está loucamente correndo atrás de fama, atrás de aplausos. Olhe para Jesus, como foi que Jesus agiu? Satanás ofereceu fama para Jesus, glória para Jesus. Lá na tentação do deserto, uma das tentações, Satanás disse assim: olha, foi que ele falou: está aí todos os reinos desse mundo, e eu te darei se você prostrar e me adorar. Ou seja, estava dando o que aí? Tentando Jesus, para poder Jesus, vamos dizer assim, se encher, querer se deixar levar pela glória. Mas Jesus, por ser Jesus, Ele não se deixou levar. Por ser Deus, Ele não se deixou levar. Quem entendeu aí, diga glória a Deus. E eles, não. Ele sabia que tinha algo mais importante que isso. Ele não fez caso, como a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou a posição de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem. Imagine se Jesus ia estar preocupado com glória aqui, com aplausos humanos, com poder nessa terra. Você está entendendo isso? Então, abra seus olhos. Não fique correndo atrás, vivendo sua vida correndo atrás de fama, não. Correndo atrás de glória e de reconhecimento humano. Ah, mas fulano está famoso, pastora. Fulano está ganhando dinheiro com a música evangélica. Você sabia que tem uns aí que estão ganhando muito dinheiro, tem fama de música evangélica, mas no final das contas irão se perder? Não pela fama que ele tem hoje, irão se perder porque não sabe lidar com aquela fama, porque o coração se corrompeu com a fama, e aquela palavra se encaixa perfeitamente. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu até digo a Deus, se
se o Senhor vê que o meu coração vai mudar, se o Senhor vê que eu vou me transformar numa pessoa que o Senhor não quer, então não deixa eu chegar lá. Então não deixa eu ter esses aplausos e essa fama, porque o que eu mais quero é a tua presença em minha vida. Que o Senhor nem me dê, se for para eu me perder, que o Senhor nem me dê. Outra coisa só para a gente finalizar aqui: quem reconhece se torna uma testemunha viva da graça de Deus. Olha o versículo 13. Versículo 13 diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi agora, ele diz assim: olha, o Senhor foi gracioso comigo, me perdoou, me restaurou, e agora eu, na posição de uma pessoa perdoada e restaurada, eu vou ensinar o caminho aos outros. Eu vou mostrar para eles também o caminho do perdão. Assim como Jesus me perdoou, assim como Jesus me restaurou, eu quero ser um instrumento de Deus, de graça e de misericórdia, para levar perdão e restauração para a vida dos outros. Porque o que Deus fez na sua vida foi para você passar adiante. Nenhuma experiência que Deus permite a gente passar, por mais dolorosa que ela seja, é em vão. Se Deus permite que você passe por certas situações, Ele quer que você, quando vencer essa situação com a força dEle, com a graça dEle, que você alcance outros. Ele pecou, Davi pecou, mas só que agora ele diz: o Senhor está me perdoando e me restaurando. E aí ele fala assim, ó: então eu ensinarei. Lá, o Senhor está me perdoando, me restaurando, me dando a alegria da salvação. Aí eu vou ensinar o outro. Aí eu vou ser um instrumento de graça, de misericórdia para a vida do outro. O seu testemunho de transformação vai tocar no coração de muita gente. O seu testemunho de transformação vai ser uma pregação viva para que outras pessoas possam sair da vida errada. Pregação não é só falando. Você prega quando você vive. Então, só para a gente concluir, para a gente chegar, para a gente avançar, é necessário dar o primeiro passo. E o primeiro passo é reconhecer. Se a gente não está no lugar certo, não está na posição certa espiritualmente, reconheça. Se eu estou no erro, eu vou me endireitar. Se eu estou fria, eu vou me esquentar na presença de Deus. Porque o mundo não está perdido, a vida não está perdida porque você se esfriou. Porque nós temos um Deus que pode aquecer a sua alma e o seu coração. A vida não está perdida porque você se enfraqueceu. Está fraco, busca Ele que Ele te fortalecerá. Entende? Então qual é o ponto-chave aqui? Se eu quero avançar, se eu entendi que é hora de avançar, eu tenho que dar o primeiro passo aqui agora. E o primeiro passo que eu tenho que dar é: eu reconheço, eu não estou fazendo o que precisava. Eu reconheço, eu estou tendo algumas atitudes erradas na minha vida. Eu estou tendo algumas posturas aqui que não era para ter. Eu reconheço. Reconhecer é fundamental para poder começar o processo do avanço. Quem entendeu, pode aplaudir a Jesus.